Olá, dá uma olhadinha aí nessa pergunta. Os luteranos acreditam na intercessão dos santos, como acontece no catolicismo? A resposta bem clara e objetiva é não. Eu quero aproveitar esse vídeo para explicar isso com carinho. Na fé luterana, nós honramos os santos, sim. Lembramos deles com gratidão, lembramos daqueles que andaram com Jesus ou que foram testemunhas diretas dos apóstolos. Inclusive, a gente lembra deles em nosso calendário litúrgico, não para adorar eles, nem para invocar eles, mas para ver como Deus foi gracioso ao usar essas pessoas como instrumentos de sua vontade. A ideia é que a vida deles nos inspire para que nós também possamos imitar seu exemplo de fé e de vida cristã. Aliás, muitas de nossas comunidades e paróquias da Igreja Evangélica Luterana do Brasil recebem nomes como São Paulo, São Mateus, São Marcos, São Lucas, justamente para lembrar a ação de Deus através dessas pessoas. Só que sobre a intercessão dos santos, a escritura é muito clara. Paulo, lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso único intercessor. Ele está vivo e reina à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, nós, luteranos, oramos diretamente a Deus, sempre em nome de Jesus. A própria apologia da Confissão de Augsburgo, no seu artigo 21, ensina que podemos honrar e lembrar os santos de três maneiras, de três formas legítimas. Primeira, como exemplo de fé e de vida, ou seja, para seguirmos sua fidelidade a Cristo. Segundo, como inspiração para a nossa fé, porque vemos a graça de Deus agindo na vida deles. E terceiro, com gratidão a Deus, porque Ele nos deu esses irmãos como dons para a igreja. Só que eu tenho algo ainda mais maravilhoso que eu quero lembrar você agora. Nós também somos santos. E parece cômico isso, né? Mas você e eu somos santos. Não porque somos perfeitos. Continuamos pecadores, sim. Mas porque Deus agora nos vê por meio de Jesus Cristo. Fomos feitos santos por causa da obra de Cristo na cruz. E essa santidade nos foi dada no nosso batismo. É por isso que nas cartas do Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre escreve aos santos em Corinto, aos santos em Éfeso e assim por diante. Esses santos que diz Paulo eram pessoas comuns, pecadoras, como a gente, mas pela fé em Cristo eram considerados e são considerados santos diante de Deus. Isso é graça pura. Então, resumindo, os luteranos honram os santos, lembram de seus exemplos de fé e de vida, mas não pedem a sua intercessão, pois Jesus é o único mediador entre nós e Deus. E mais, em Cristo, nós também somos santos, apesar de ainda lutarmos contra o pecado. Espero ter respondido a pergunta e que Deus continue te abençoando.